Então vamos ver agora a caixa de vinil, que foi a última coisa que eu trouxe lá da Argentina. É a caixa com a compilação completa do V8 argentino. Tiempos Metálicos é o nome da compilação. Eu vou abrir ela aqui, mas daqui já dá para ver o que consta. Constam os 3 discos do V8, o Luchando por el Metal, de 83, o Un Paso Más en la Batalla, de 84, e o disco, o último disco deles, o El Fin de los Iniquos, de 1986. Além disso, tem outras raridades aqui também. Vamos abrir e ver como é que é o conteúdo dela. Essa caixa, acabou de ser lançada. Ela foi lançada pela Pinehead Records, lá da própria Argentina, e ela foi lançada assim na semana que eu estava voltando para o Brasil. Então, assim, eu peguei ela lá, eu comprei ela na Cactus, né, essa loja que eu mencionei, e o cara da Cactus falou que tinha chegado no dia anterior para ele. Bom, vamos lá ver como é que é essa caixa. Bom, tá aqui. Vamos então abri-la. Aqui a caixa. Vamos ver o conteúdo. Olha, tem uma placa de... Tá aqui. Aqui a caixa. Tem uma placa de ferro, cara, do V8, como se fosse capô de, né? Capô de Maverick, né? Com motor V8. Os caras botaram uma placa de carro se fosse o motor V8. Bom, aí tem um pôster. Um pôster antigo dos caras, né? Tá aqui o Iorio, o Civile, Zambardia, eu acho que era o vocalista, e mais o Gustavo Rovek, que é o baterista. Aqui um kart. Esse aqui eu tô vendo agora também. Tô abrindo aqui com os amigos do canal, né? Aqui tem, pelo visto, é uma história. Isso aqui é escrito pelo Zambride, Beto Zambride, que era o vocalista do V8. E continua aqui com a história. Aí tem várias fotos. Um kart bem caprichado. Fuerza encarnada rugiendo está. Os flyers. Basta ir de signos de la paz. Ah, sim, o V8 ele tinha essa coisa bem interessante, que era uma certa confrontação com com esse discurso da paz, né, o discurso da paz e amor dos hippies, né? O V8 é uma banda que tem muito aquele espírito ainda dos anos 70, de confrontação com o Flower Power, com os hippies, né? Aquela história de paz e amor, bem o espírito do Black Sabbath, né? O espírito em que nasceu o heavy metal, né? De confrontação com essa ideologia da paz,
que era percebido como uma coisa falsa, né? Porque o mundo estava cheio de guerra, cheio de injustiça, e os hippies falando de paz, né? Então soava para muita gente como uma coisa muito falsa. E foi assim que o heavy metal nasceu, né? O heavy metal nasceu assim, nessa com esse zeitgeist, né? O Black Sabbath e o V8 tinha claramente esse negócio. Eles falam muito disso, né? Nas letras, desse discurso da paz como uma coisa falsa, né? E uma coisa que na verdade era para te enganar, né? E perpetuar uma situação de injustiça social e injustiça mundial, né? Das nações, essa coisa, né? Esse espírito do Black Sabbath original, o V8 tinha isso muito, muito forte também. Bom, e aqui estão os discos propriamente dito, né? Porque essas histórias e tudo são muito legais, mas, cara, se o som não for legal, não segura, né? Esse aqui é o disco de estreia, o Luchando por el Metal. E tem músicas muito famosas, Destrucción, Tempos Metálicos, Ángeles de las Tinieblas, Brigadas Metálicas. Eles tinham muito forte o V8, a identidade deles de metal, de ser uma banda de heavy metal, né? Eles tinham muito forte essa hiena do metal, muito forte isso. Agora, o curioso é o seguinte, eles tinham muito forte essa intenção de tocar metal, de fazer metal, de se opor a um certo rock conformista e mainstream que tinha na época. Mas, cara, o interessante é o seguinte, nesse disco aqui, cara, o V8 é metal pero no mucho. Você ainda ouve muito, muito de rock dos anos 70 aqui. Muito de rock dos anos 70. De bandas que estão na transição, né, de um hard rock para um metal, assim, umas coisas mais setentistas, como, sei lá, Deep Purple, uns negócios assim. Você escuta muito isso, você escuta às vezes uns teclados Hammond, assim, sabe? Umas coisas que ainda soam muito como anos 70 e como hard rock dos anos 70 e menos como metal, e principalmente metal dos anos 80. Ainda é um disco muito ligado aos anos 70, eu acho, esse aqui, Luchando por el Metal. E assim, pro meu gosto, que o meu gosto sem dúvida nenhuma, tem coisas dos anos 70 que eu curto e tudo, claro, Black Sabbath, esses negócios, mas o meu gosto, assim, eu me formei mesmo, né, o meu gosto musical é nos anos 80 com o New Wave of British Heavy Metal. Então, assim, essa sonoridade dos anos 70 eu não sou muito fã. Eu tenho algumas dificuldades com esse tipo de sonoridade e eu acho que é o que está aqui presente nesse disco ainda, nesse primeiro disco do V8, lançado em 82, chamado Luchando por el Metal. É um disco clássico, é um disco assim que marcou a história lá do heavy argentino e, num certo sentido, até do heavy na América Latina, mas eu considero que é um disco ainda que não é de puro metal. Embora eles já estivessem lutando pelo metal, eles ainda não estavam totalmente convertidos ao metal, ou eles ainda não tinham compreendido 100% o que era esse metal que eles estavam querendo lutar por. Bom, eu acho que o disco que realmente o V8 se torna uma banda realmente de heavy metal mesmo, é esse aqui, que é o segundo disco deles de 84, que é o Un Paso Más en la Batalla. Esse aqui sim é um disco realmente de heavy metal. Ainda você escuta uma coisinha ou outra das influências setentistas dele, normal isso, né? Até em bandas mesmo da New Wave do British Heavy Metal você ouve coisas dos anos 70, né? Então também não tem nada de tão surpreendente nisso, mas eu acho que aqui os elementos mesmo de metal, de New Wave of British Heavy Metal, que é a referência deles aqui, já tomam conta do disco mesmo. E aí aqui, sem medo de errar, é um disco
eu digo que esse sim é um disco de heavy metal. E um disco muito bom de heavy metal. Me lembra assim alguma coisa até do Barón Rojo da Espanha, que é uma outra banda que também está nessa mesma coisa, nessa mesmo tipo de transição que o V8 também esteve de um hard rock mais dos anos 70 para uma proposta mais metal, mesma coisa do Barón Rojo, e acho até que se compara também, é interessante, porque as duas bandas são duas bandas de muita qualidade, tanto o V8 quanto o Barón Rojo espanhol, né? Então esse aqui eu já acho que é um disco mesmo propriamente de heavy metal deles, Um Passo Mais em La Bataille. Esse aqui é um disco que eu curto bastante, e tem faixas assim muito fortes dele, né? Desenhando Destruir e Matar, Siervos del Mal, Ideando la Fuga, que é uma música muito famosa deles, que foi feito cover por muita gente, Camino al Sepulcro, já uma temática inclusive mais macabra, um disco muito bacana. Aqui o encarte. E, né, eu falei que é um disco é um disco claramente heavy metal, né? Aqui você escuta muito saxon nesse disco aqui. E de uma maneira geral, New Wave of British Heavy Metal, também Judas Priest, embora o Judas Priest tecnicamente não seja uma banda da New Wave of British Heavy Metal, mas da fase em que o Judas Priest já estava mesmo dentro dessa pegada da New Wave of British Heavy Metal, né? E menos dos primeiros discos, Sad Wind of Destiny, aqueles negócios. E aí é interessante, né? Aquele primeiro disco que eu mostrei, o Lutando por El Metal, tem muito de Judas Priest dessa fase que eles ainda não era completamente metal, né? Porque o Judas Priest tem uma fase do rock and roll, né? E daqueles negócios lá que ainda é meio hard rock anos 70. Meio não, né? Totalmente hard rock anos 70. Me lembra também esse tipo de coisa no primeiro disco do V8. Aqui não, e Motorhead, né? Motorhead é uma influência constante no V8, nesses dois primeiros discos. Aí aqui não, eu acho que esses elementos mais dos anos 70 caíram, ficaram em segundo, ou foram eliminados ou ficaram em segundo plano, e entrou mesmo o metal da New Wave of British Heavy Metal, que é esse disco aqui, para mim, é o disco que completou a transição do V8 de uma banda mais ligada ao hard rock dos anos 70 para uma banda de heavy metal do começo dos anos 80. E tem também o terceiro disco do V8, que foi lançado em 86, chamado El Fin de los Inicos, que é um disco polêmico, esse terceiro disco do V8. Tem gente que não reconhece, os mais puristas não reconhecem esse disco como um disco de fato do V8, porque aqui você já não tinha nem o Iorio, né, que saiu para formar o Hermético, ele já não estava mais... desculpe. O Civili não estava mais na banda, ele já tinha saído para formar o Orcas, e tinha ficado o Iorio, e o Iorio mais ou menos virou o dono da banda, né? Ele que passou a dar as cartas no V8. Ficou o vocalista também, ele, e chegaram dois novos, um guitarrista e um baterista, né? E aí ficou isso aqui, é o V8 em que o Iorio já era meio que o dono da banda, né? Então tem muita gente que torce o nariz, né? Sente muita falta do Civili, que era o outro personagem muito importante do V8, e não é o único problema desse disco. Não é o único problema desse disco. Vou mostrar aqui o encarte. Um encartezinho, El Fin de los Inicos. Tá aqui o vinil, e esses vinis são 180 gramas, são super grossos. Bom, e qual é a outra? Então, essa foi a caixa. Engraçado que eu achei que tivesse uma camisa, e não tem a camisa. A camisa veio na antologia que foi lançada há um pouquinho mais de tempo, que é essa camisa que eu tenho aqui, que vem os CDs. E aí nos CDs tem uns materiais de demo,
e umas raridades, né? Aqui essa caixa veio realmente só os 3 vinis, os full deles de estúdio mesmo. Bom, mas só para encerrar então da caixa aqui do V8, falando sobre o fim de Los Inicos, bom, eu falei que tem essa polêmica, né? Porque saiu o Civil, ficou só o Iório meio que se assenhorou da banda. Então tem muita gente que não gosta por causa disso, mas isso não é o único problema. Tem pelo menos outros 2 problemas sérios nesse disco. E os problemas são os seguintes. A primeira coisa é que a produção desse El Fin de Los Inicos é a produção mais zoada de todos os discos do V8. Cara, eu não sei o que aconteceu com o negócio que essa produção é tão zoada. Ela, assim, varia de faixa para faixa a produção. A bateria às vezes está mais na frente, depois está mais atrás, depois a guitarra está com a timbrada, depois a guitarra está com outra, em outra faixa, o vocal está de um jeito. Aí tem um efeito... cara, tem um negócio muito bizarro. No meio, num determinado momento lá, a caixa da bateria, eles põem um efeito nela que lembra aquele efeito daquela batida de chicote, lembra que tinha nos anos 80, umas bandas de pop, que usava a batida era fazia assim na caixa, né, no snare. E, cara, isso aparece, de repente, lá numa fase, você tá ouvindo assim, de repente parece que assim, é outra bateria, cara, de outro lugar, outra banda, e foi enxertada, assim, uma bateria com essa sonoridade meio pop de bateria chicote, parece coisa de new wave, sabe? E assim, não era assim, de repente ficou assim, aí depois volta a ser mais orgânica, então assim, uma confusão, a produção desse El Fin de Los Inicos, isso atrapalha muito as músicas. E há outro problema que tem também, é o seguinte, eu não sei o que aconteceu aí com o Iório nessa fase, e parece que com o vocalista também, sei lá o que aconteceu com os caras, parece que eles se converteram à igreja evangélica cristã, sabe? O que aqui no Brasil chama de crente, né? Chamava de crente. Bom, e assim, cara, eu não tenho nenhum problema, cada um segue a religião que quiser aí, eu não tenho nada com isso. Mas o negócio é o seguinte, cara, eles botaram isso nas letras, e tem alguns momentos, eu não vou dizer que a letra virou white metal, mas assim, quase. Tem momentos que a impressão que dá que eles estão pregando, e aí eu acho isso desagradável. Assim, não vou fazer nenhum discurso aqui radical, assim, tudo, mas eu não gosto desse negócio de ficar fazendo pregação religiosa, ainda mais evangélica, né? Se pregação religiosa de satanismo eu já acho às vezes meio pé no saco, pô, então cristã, cara. Mas enfim, então saibam que esse disco tem isso, tem às vezes uma certa mão pesada de coisa de evangelização cristã, e que muita gente, assim, torceu também o nariz por causa desse negócio, né? O Iório aí, parece que o vocalista também nessa fase, né? Sei lá, Born Again Christians, né? Parece que foi o que aconteceu com eles nessa fase aí. E isso pegou nas letras do disco, às vezes, e ainda mais os caras cantando em espanhol, né? Nós falando português, a gente entende muito fácil, né, cara? Então, tem umas horas, assim, que é até meio constrangedor, assim, sabe? Parece que você tá ouvindo música gospel. Mas enfim, então assim, é um disco já posterior, né, do V8, tem todos esses problemas, mas assim, do ponto de vista musical, da composição e tudo, tem músicas muito legais, não é um disco ruim, não, do ponto de vista das composições, e também não é farofa, não, é um heavy metal bem consistente e tudo, mas tem esses problemas, o primeiro é que as letras, né, tem esse negócio aí de ficar de coisa cristã, e o segundo problema é que a produção é péssima, né, bagunçada, uma zoeira total. E não tem mais o Civil, então não é a formação clássica. Mas enfim, é um disco também interessante esse, eu gosto desse disco. Na verdade eu gosto até mais do que do primeiro, porque o primeiro é hard rock setentista demais para o meu gosto. Mas, enfim... Tá aí a compilação de uma banda absolutamente fundamental do heavy argentino, né? O V8, a caixa deles
Tiempos Metálicos com os 3 discos de estúdio deles, compilados nessa caixa muito bacana, nessa edição tripla, com, né, ainda o encarte com a história, fotos e tudo mais. Bom, com isso então eu vou encerrando esse videozinho assim introdutório ao metal argentino. Não tenho a menor pretensão de ter feito alguma coisa aqui realmente mais exaustiva, nada disso. Só estou mostrando aqui as coisas que eu trouxe lá da Argentina e contando um pouquinho sobre os discos, dando um pouco as minhas impressões. Para quem nunca ouviu falar sobre o heavy argentino, que não é uma cena conhecida nossa, né, aqui no Brasil, e na verdade seja dita, não é uma cena conhecida fora da própria Argentina, muito conhecida, porque de fato não é das cenas mais relevantes, né, que a gente teve na América do Sul. A gente teve, com todo o respeito ao pessoal da Argentina, mas assim, né, do ponto de vista da história, a gente teve cenas, né, bem mais relevantes nos anos 80, nos anos 90, que a cena argentina, como a cena brasileira, a cena chilena, a cena colombiana e, pelo menos, a cena peruana são, era meu ponto de vista, eu acho que há um certo consenso sobre isso, mais importantes do que a cena argentina daquela época. Mas, enfim, fica aí, achei interessante mostrar isso para os amigos do canal, uma coisa diferente também, né? Porque o canal, basicamente, eu faço vídeos são mais de metal extremo, mas eu também curto bastante heavy metal tradicional e achei bacana trazer coisas de uma cena pouco conhecida aqui no Brasil. Bem, vou ficando então por aqui. Vamos ver se semana que vem eu venho com o novo vídeo, ou se na próxima semana, né? Como eu disse aí, já N vezes a minha vida está um pouco bagunçada e continua, ainda não acertei a minha vida, então por isso que está meio errático aí os negócios no canal, mas eu já adianto que o próximo vídeo, quando aparecer, se for na próxima semana ou na outra, eu tenho várias caixas que chegaram para mim há meses e, cara, minha vida está tão embaralhada que eu nem abri essas caixas. Então eu resolvi não abri-las e esperar para fazer um unboxing aqui com os amigos do canal. Eu tenho várias caixas que chegaram aí e nos próximos vídeos, ou semana que vem ou na outra, unboxings que nós vamos fazer, e tem coisa legal nesses unboxings, viu? Tem coisa legal. Bem, com isso eu vou ficando por aqui, me despedindo dos amigos e, mais uma vez, ratificando a minha eterna mensagem: Keep pounding metal!